Olá, alunos! Sejam todos bem-vindos ao nosso Conquistar. Eu sou o professor Jean Nobre de Matemática e juntos nós iremos aqui estudar um novo conteúdo nessa nossa aula. Então, vamos ao nosso conteúdo. Aí está, aula de número 9. Vai um desconto aí? Esse é o título da nossa aula. O objeto de conhecimento dessa aula de número 9 é a porcentagem. Então, vamos agora à nossa dúvida. Muito bem, então, antes de começarmos a falar do nosso conteúdo propriamente dito, eu quero deixar essa pergunta para você pensar. No concurso, 2.400 candidatos fizeram a prova, porém, 60% foram aprovados. Quantos candidatos foram reprovados nesse concurso? Então, vou deixar essa pergunta aí alguns minutinhos para você pensar e daqui a pouco a gente volta. E aí, pessoal, conseguiram responder a essa pergunta? Se você não conseguiu, não tem problema, porque eu vou te explicar agora uma forma bem prática da gente trabalhar com a porcentagem. Então, vamos ao nosso tira-dúvidas. Aí está, ó. Nesse nosso tira-dúvida, nós vamos falar sobre a porcentagem, que é para a gente ter condições de responder a pergunta inicial que eu coloquei lá para vocês, tá? Então, olha o conceito de porcentagem. A porcentagem representa uma razão cujo denominador é 100. Ou seja, denominador, como você já sabe, é a parte de baixo da fração, tá? Então, a porcentagem é qualquer valor sempre dividido por 100. Tudo bem? O termo porcento é abreviado usando o símbolo da porcentagem, tá? Que significa dividir por 100. E por essa razão, né, também é chamado de razão centesimal, em função dessa divisão aqui por 100. Beleza? Tranquilo até aí? Então vamos seguindo aqui, ó. Saber calcular porcentagem é importante para resolver problemas matemáticos, principalmente na matemática financeira, para calcular descontos, juros, lucro, né? E assim por diante. Então, veja o seguinte, a porcentagem ela é uma ferramenta, um recurso matemático muito importante na nossa vida, porque o tempo todo nós estamos usando a porcentagem, seja no comércio, seja no momento que você vai comprar algum produto em alguma loja e tal. Então, você precisa dominar esse conhecimento para você, né, ter condições de calcular um desconto, né, um parcelamento com juros, enfim. Bacana? Vamos voltar então. Muito bem, então, como eu falei para vocês, né, essa porcentagem ela é usada para o cálculo de juros, lucros, né, e principalmente descontos, né, que é o que mais a gente pode trabalhar, né. Então vejam que são N situações que a gente pode usar esse conhecimento, né, de porcentagem. Aí eu trouxe para nós aqui um exemplo só para a gente iniciar o nosso estudo. Olha o que diz aí, ó. Para descobrir quanto é 20% de 200, realizamos a seguinte operação. Então veja, o valor que eu quero tirar essa porcentagem é esses 200, tá? Então eu quero retirar 20% de 200. Olha o procedimento que a gente vai fazer. Vamos dividir esses 20, né, que é a porcentagem, por 100, tá? Igual como nós vimos ali no conceito de porcentagem. Quando a gente fizer essa divisão dessa fração, tá, nós vamos chegar num resultado, que é um número decimal, e aí nós vamos multiplicar
por 200, tá? Igual como a gente está vendo aí. Então, eu vou pegar esse 0,2, tá? E vou multiplicar por 200. Então, esse é o procedimento básico para o cálculo de porcentagem. E aí nós teremos o resultado, nesse caso aí, ó, 40, ou seja, 20% de 200 é igual a 40. Fácil demais, né, pessoal? Então, não esquece, divide o percentual por 100 e em seguida multiplica com o valor que você quer tirar aquela porcentagem ali. Bacana? Vamos voltar então para a nossa cartela para a gente ver um novo passo a passo e uma outra maneira também da gente calcular a porcentagem, porque não existe só uma forma do cálculo de porcentagem. O bacana é isso, tá? Você pode usar diferentes formas. Então veja, se preferir, você pode fazer o cálculo de porcentagem da seguinte forma também. Então veja, passo número 1, multiplicar o percentual pelo valor. Então você pega o percentual, né, que nesse caso aqui que eu mostrei para vocês ali no cenário, era de 20%, e aí você multiplica esses 20% pelo valor que você quer tirar a porcentagem. Então 20 vezes 200 vai resultar aqui em 4.000. Depois você pega esses 4.000 e divide por quanto? Por 100. Olha só como é fácil a divisão por 100. Basta você simplificar os zeros, né? Corta ali os zerinhos. Então 4.000 tem 3 zeros, né? Simplificando com os 2 zeros daqui do 100, resulta em 40. Viram só? Chegamos exatamente no mesmo valor, tá? Vamos em frente. Alguns cálculos podem levar muito tempo na hora de fazer uma prova. Pensando nisso, trouxemos 2 métodos que te ajudarão a fazer porcentagem de forma mais rápida, tá? Então tá aqui, ó. Primeiro, vamos dividir o valor, né, que nós queremos tirar aí, o percentual, né, por 100 e encontrar o resultado que representa 1%. Ok? Então a gente vai continuar nesse exemplo aqui dos 20% de 200, tá? Só que agora nós vamos fazer o seguinte. É um outro método, uma outra técnica, tá? Você vai dividir esses 200, que é o valor que a gente quer tirar o percentual, né? Vamos dividir o valor agora por 100, tá? Então 200 dividido por 100, simplificando aqui os 2 zeros, vai sobrar apenas 2, tá? Esse valor 2, nós vamos multiplicar com o percentual agora, tá? Vamos chegar nos mesmos 40. Perceberam aí? Chegaremos nos mesmos 40. Então, observa que existem várias maneiras da gente trabalhar a porcentagem. O interessante do cálculo de porcentagem, vocês vão perceber que para determinados exercícios que vocês estiverem fazendo, tá, uma técnica ela vai ser melhor do que outra. Tá? Nós não abordamos aqui, mas existe também uma outra forma de você resolver porcentagem, que é através da regra de 3. A regra de 3 ela é uma ferramenta fantástica para a gente calcular a porcentagem, porque a gente consegue resolver inúmeras situações de porcentagem através da regra de 3. Tá? No entanto, nós trouxemos aqui técnicas básicas para você calcular a porcentagem de forma simples também, sem o uso da calculadora. Tá? Então vamos voltar à nossa cartela para a gente continuar ali. Então só retomando aqui o raciocínio, veja que nós começamos trabalhando a porcentagem, né, dividindo esse percentual, né? Olha só, eu tenho 20%, então eu transformo esses 20% numa fração que vai sobrar 20 sobre 100, resultar em 20 sobre 100, né? Dividindo 20 por 100, eu vou obter 0,2, tá? Com esse valor 0,2, eu multiplico com o valor que eu quero tirar ali, o percentual, tá? Então, multiplicando aí 0,2 vezes 200, vai resultar em 40. Essa é uma técnica, uma forma de fazer, tá? A outra forma da gente resolver é com esse método que nós temos aqui. Vamos pegar o valor que nós queremos tirar, o percentual, que é os 200,
Tudo bem? E vou dividir por 100. Vai resultar aqui em 2, tá? De posse desse valor 2, eu vou multiplicar com o percentual. Perceberam aí a diferença de uma técnica para outra, né? Agora eu vou usar esse 2, que é o meu fator, e multiplicar agora com o percentual, que são os 20%. Então, 20 vezes 2 é igual a 40. Chegamos nos mesmos 40, né? Que é o percentual, os 20%, desse valor aqui de 200. Bacana, né, pessoal? Então, nós trabalhamos aqui esse valor de 200 e esse percentual de 20%, mas é claro que você pode estender isso para outras situações também, outros percentuais, outros valores, tá? Porque o procedimento, a técnica, ela não vai mudar. Vai ser sempre essa daí, independente dos valores, ok? Então, eu espero que tenha ficado claro para vocês essas duas técnicas que nós mostramos aqui, tá? Agora nós vamos para o nosso checklist. Muito bem, pessoal. Já vimos o conceito, tá? Agora vamos fazer um pequeno resumo de tudo que nós falamos aqui para que o conceito fique bem fixado aí para você. Então, veja, representações de uma porcentagem. Então, a porcentagem, né, ela tem a sua forma percentual. A representação na forma percentual ocorre quando o número é seguido do símbolo 20%, ou melhor, porcento nesse caso aí. Então, veja, eu tenho aqui alguns exemplos. 5%, 0,1%, 150%. Então, observe que quando eu tenho esse valor aqui, ó, 25 é apenas um numeral. Mas, quando eu acrescento o símbolo porcento, tá? Agora eu já tenho uma taxa e não um numeral. Então, nesse caso aqui, a representação, digamos assim, fracionária ou decimal desse valor é assim, ó, 25 sobre 100. Ok? Então, eu posso pegar esses 25 e dividir por 100, que vai resultar aqui em 0,25. Com esse valor decimal, eu consigo tirar a porcentagem de qualquer número que eu quiser. Basta eu multiplicar esse 0,25 pelo número que eu desejo tirar ali a porcentagem, tá? Então vamos ver aqui, ó, novamente. Nesse exemplo aqui, nós temos como resultado uma fração. Então vejam que eu apresentei para vocês agora há pouco a divisão de 25 por 100, que resultou no número decimal, 0,25, né? Mas a gente pode também trabalhar com a fração. Então veja que 25 dividido para 100 é igual a 1 sobre 4, ok? Então, por exemplo, se eu preciso tirar 25% de R$30, por exemplo, o que nós podemos fazer? Eu posso multiplicar 0,25 por 30, tá? Ou ainda, eu posso multiplicar 1 sobre 4 por 30. Eu vou chegar no mesmo resultado. E aí fica a seu critério, se você quer trabalhar com um número decimal ou se você quer trabalhar com fração. Eu, particularmente, prefiro trabalhar com fração, porque o cálculo a gente consegue fazer de forma um pouco mais rápida, né? Então, veja, vamos dividir aqui vamos multiplicar pela fração 1 sobre 4 vezes 30, por exemplo. Então, 30 vezes 1 é igual a 30 sobre 4. Agora, basta a gente dividir 30 por 4. A gente consegue fazer esse cálculo 30 por 4 de cabeça, né? 30 dividido por 2 é igual a 15. Aí você divide o 15 por 2 novamente. Então, você vai chegar em 7,5, tá? 30 dividido por 4. Primeiro você divide por 2. 30 por 2, que dá 15. Aí você divide o 15 por 2 novamente, que vai dar
os 7,5. Então tá aqui, ó. 25% de 30 é igual a 7,5. Se você multiplicar 0,25 por 30, você vai chegar nos mesmos 7,5. Tá? A diferença é que você vai precisar trabalhar com multiplicação de números decimais, ok? Então aqui na nossa última cartela, nós temos a forma decimal, tá? Então não esquece, você pode trabalhar ou com fração ou com a forma decimal, ok? No caso do número decimal, a gente vai ter que recorrer a uma multiplicação utilizando números decimais, tá? Mas tanto uma forma como a outra, você vai chegar exatamente no mesmo resultado. Bacana, pessoal? Então vamos agora à nossa dica. Muito bem, pessoal. Temos aqui um macete para passar para vocês, tá? Que macete é esse? Então vamos lá. Lembrando que a nossa base é decimal, então, ao dividir por 100, basta deslocar a vírgula 2 casas decimais para a esquerda, ok? Então eu trouxe esse macete aqui para vocês, porque vocês devem estar se perguntando, professor, mas como é que a gente vai fazer essa divisão da porcentagem, né, de forma rápida, de forma eficiente? Veja, como já adiantei para vocês, 30%, né? 30% nós já sabemos que é o mesmo que 30 sobre 100, ok? As divisões por 10, por 100, por 1000, enfim, não é necessário que nós façamos aquela divisão tradicional, né? 30 dividido por 100. A gente consegue chegar num resultado? Claro que conseguimos, só que não é necessário, porque você vai perder tempo. Existe uma forma prática de você fazer essa divisão. Que forma é essa? Você vai deslocar a vírgula para a esquerda. Então, veja, eu quero dividir 30 por 100. 30. Onde está a vírgula desse 30? A vírgula está depois do zero. A gente não escreve, mas ela está lá. Ok? Então, nós vamos deslocar essa vírgula 2 casas decimais para a esquerda. Então, olha só. 2 casas decimais. Ou seja, o resultado aqui, ó, 0,30. Ou você pode escrever apenas 0,3. Viram só? Que prático, né? Professor, e por que a gente desloca 2 casas decimais? Porque nós temos aqui 2 zeros, ó. Nós temos 30 dividido para 100, são 2 zerinhos. Se fossem, por exemplo, 3 zeros, 30 dividido para 1000, o que não seria o caso de porcentagem, claro, você deslocaria a vírgula 3 casas decimais e não 2. Mas como nós estamos trabalhando com porcentagem e a porcentagem sempre vai ser a divisão por 100, você vai deslocar apenas 2 casas decimais para a esquerda. Olha o que aconteceu com o 5%, mesma história, né? 5, ó. O 5, a vírgula está depois dele, né? Está bem aqui. Então, você vai deslocar essa vírgula 2 casas decimais para a esquerda. Olha como é que vai ficar. Vamos lá? 2 casas decimais. Resultado, 0,05. Ok? No caso do 152%, olha que interessante o 152%, né? Quando você dividir 152 por 100, olha o que vai acontecer. 152 dividido para 100. Você vai deslocar a vírgula que está depois do 2, você vai deslocar 2 casinhas decimais. Então, 2. Por isso que resulta em 1,2. Tranquilo? Então, não te esquece, tá? Sempre dessa forma. Aí, de posse desses valores aqui, você vai multiplicar com o valor que você quer tirar ali a porcentagem, né? Normalmente é um valor em dinheiro, né? 40 reais, né? Você quer tirar 15% de 40 reais, por exemplo. Faz esse procedimento da divisão, né? Você vai chegar no número decimal ou numa fração e aí multiplica com o valor que você quer tirar ali a porcentagem, tá? O contrário também pode acontecer. Veja, agora eu tenho
0,23. Eu quero transformar 0,23 em porcentagem, tá? Nesse caso aqui, você vai deslocar a vírgula 2 casas decimais para a direita. 2 casinhas decimais. Então, você vai encontrar, nesse exemplo aqui, né, 23, e aí você acrescenta o símbolo da porcentagem. Olha aqui para o caso do 0,111. Você vai deslocar a vírgula para a direita, 2 casinhas decimais também. Resultado, 11,1, e aí acrescenta o símbolozinho da porcentagem, tá? Professor, por que agora a gente tem que deslocar a vírgula para a direita? Porque agora nós estamos fazendo uma multiplicação, tudo bem? Então esse daí foi o nosso conteúdo, espero que vocês tenham gostado. Vamos agora para o nosso encerramento. Pessoal, essa foi mais uma aula aqui do nosso Conquistar, gostaria de agradecer a todos, tá? Eu quero te convidar agora para você nos seguir nas nossas redes sociais. Nós temos aí o nosso @centrodemídias_am, tá? E temos a nossa hashtag também, Projeto Conquistar Seduc AM, ok? Então te inscreve lá nos nossos canais e assiste às nossas aulas, beleza? Então, até a próxima.